Você sabia que o boi é muito mais do que apenas um animal das fazendas? Hoje, vamos explorar a vida e a importância desse animal fascinante que está presente em diversas culturas e histórias pelo mundo. O boi, ou gado bovino, é um dos animais mais antigos domesticados pelo ser humano, e sua relação com a humanidade é repleta de curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir os detalhes mais incríveis sobre esse animal. Começando pela origem, o gado bovino que conhecemos hoje descende do auroch, um grande herbívoro que habitava as regiões da Europa, Ásia e Norte da África há milhares de anos. Esses animais foram domesticados há cerca de 10.000 anos, no Oriente Médio, e ao longo do tempo, passaram por inúmeras adaptações e cruzamentos que deram origem às diversas raças que conhecemos hoje. Mas você já parou para pensar no motivo de o boi ser tão importante para as sociedades antigas e modernas? Desde o início, os bois foram usados como fonte de alimento, fornecendo carne e leite. No entanto, sua utilidade vai muito além disso. Em diversas culturas antigas, eles eram considerados animais sagrados. No Egito Antigo, por exemplo, os bois eram associados ao deus Apis, simbolizando força e fertilidade. Já na Índia, até hoje, o gado é venerado como um símbolo religioso, sendo protegido e respeitado por grande parte da população. E não é só no campo espiritual que os bois têm sua importância. Durante séculos, esses animais foram os verdadeiros motores das fazendas, arando terras, puxando carroças e ajudando os agricultores a expandir suas plantações. Antes da invenção das máquinas agrícolas, o trabalho pesado era feito por eles. E você sabia que a força de um boi pode ser superior à de vários cavalos juntos? Isso mesmo! Graças à sua musculatura robusta, eles conseguem arrastar cargas pesadíssimas, sendo essenciais para a agricultura em muitas partes do mundo até hoje. Agora, vamos falar sobre as raças. Existem centenas de raças de gado bovino, cada uma com características únicas. Algumas são criadas especialmente para a produção de carne, como a Angus e a Nelore, enquanto outras são mais valorizadas pela produção de leite, como a Jersey e a holandesa. E há ainda raças que servem a propósitos mistos, ou seja, são eficientes tanto na produção de leite quanto de carne. Esse cuidado na seleção de raças mostra como o boi é um recurso estratégico para o ser humano, adaptado para suprir diversas necessidades. E a alimentação dos bois? Você sabia que eles têm um sistema digestivo bastante peculiar? Os bovinos são ruminantes, o que significa que possuem 4 compartimentos no estômago. Isso permite que eles digiram fibras de maneira extremamente eficiente. Primeiro, eles ingerem o alimento, que vai para o rumen, onde é fermentado por micro-organismos. Depois, o bolo alimentar volta à boca para ser mastigado novamente. Esse processo, chamado de ruminação, é essencial para extrair o máximo de nutrientes de plantas como capim, feno e silagem. Outra curiosidade fascinante é o impacto do boi na economia global. A pecuária é uma das indústrias mais importantes do mundo, movimentando bilhões de dólares todos os anos. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de carne bovina, abastecendo mercados como China, Estados Unidos e Europa. E não é só a carne que é valiosa, o couro, os ossos e até o esterco dos bois têm aplicações importantes em diversas indústrias, desde a moda até a agricultura. Mas não podemos deixar de falar sobre a relação dos bois com o meio ambiente. A pecuária é frequentemente apontada como uma das responsáveis pelo desmatamento e pela emissão de gases de efeito estufa, especialmente o metano, produzido durante a digestão. No entanto, pesquisadores estão trabalhando para tornar a criação de gado mais sustentável. Algumas técnicas incluem a rotação de pastagens, o uso de rações mais eficientes e até mesmo a criação de aditivos alimentares que reduzem a emissão de metano. E por falar em impacto, você sabia que o comportamento dos bois é um campo de estudo fascinante? Apesar de muitos pensarem que esses animais são lentos e desinteressantes, eles são muito mais inteligentes do que aparentam. Estudos mostram que os bois conseguem criar laços sociais dentro do rebanho, reconhecendo companheiros específicos e até formando amizades. Eles também são capazes de resolver problemas simples, como abrir portões e encontrar alimentos escondidos. Outro ponto interessante é a comunicação entre os bois. Eles utilizam sons,
posturas e até expressões faciais para transmitir informações. O famoso mugido, por exemplo, pode ter significados diferentes dependendo da situação, como chamar um companheiro ou alertar sobre um possível perigo. É incrível pensar como esses animais possuem um sistema de interação tão complexo, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre a saúde dos bois. Assim como qualquer outro animal, eles precisam de cuidados específicos para evitar doenças. Vacinação, alimentação balanceada e manejo adequado são essenciais para manter o bem-estar do rebanho. E aqui vai uma curiosidade: o estresse pode afetar diretamente a qualidade da carne e do leite produzido pelos bois. Por isso, fazendeiros estão cada vez mais adotando práticas que promovem o bem-estar animal, como espaços amplos para pastagem e técnicas de manejo que minimizam o sofrimento. Por fim, não podemos esquecer do papel cultural do boi em várias partes do mundo. Desde festivais tradicionais, como as touradas na Espanha, até as famosas festas de peão no Brasil, os bois são figuras centrais em diversas celebrações. Esses eventos mostram como o boi é parte integrante da história e da identidade de muitas sociedades. E agora, me conta, qual dessas curiosidades sobre o boi você achou mais interessante? Deixe seu comentário aqui embaixo, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo encontro com mais histórias fascinantes do reino animal. Mas, com toda essa relevância, surge uma questão: como será o futuro dos bois no planeta? À medida que a população mundial cresce e a demanda por alimentos aumenta, a pecuária enfrenta o desafio de produzir mais de forma sustentável. Tecnologias inovadoras, como a criação de carne cultivada em laboratório, estão começando a surgir como alternativas, mas será que elas realmente poderão substituir o papel do boi na sociedade? Além disso, com o avanço das discussões ambientais, cresce o debate sobre a preservação das florestas e o impacto da pecuária em áreas como a Amazônia. É fundamental encontrar um equilíbrio entre atender às necessidades humanas e proteger os recursos naturais para as próximas gerações. Nesse cenário, o papel dos bois e da pecuária se torna ainda mais estratégico. E você sabia que os bois têm até mesmo um papel na regeneração ambiental? Em sistemas agroflorestais, eles ajudam a fertilizar o solo naturalmente, promovendo o crescimento de árvores e plantas. Esse tipo de manejo integrado é uma prova de que é possível trabalhar em harmonia com a natureza, aproveitando os benefícios que os bois podem trazer para o ecossistema. Encerrando, vale a pena refletir sobre como esses animais tão comuns em nosso dia a dia são, na verdade, peças-chave de um sistema global que conecta agricultura, economia, meio ambiente e até cultura. Por isso, o boi é muito mais do que um animal de fazenda, se ele é um verdadeiro símbolo da relação entre o ser humano e a natureza. E então, que tal continuar explorando a importância de outros animais? Assista aos nossos próximos vídeos, compartilhe com aquele amigo fazendeiro. A vaca, um dos animais mais presentes na vida humana ao longo da história, é muito mais do que aparenta. Ela não é apenas uma fonte de alimento e sustento, mas também uma criatura fascinante, cheia de curiosidades e peculiaridades que poucos conhecem. Prepare-se para descobrir tudo o que você jamais imaginou sobre esse animal que, apesar de parecer tão comum, carrega uma complexidade surpreendente em seu mundo. Você sabia que as vacas possuem um sistema digestivo único no reino animal? Diferente de muitos outros mamíferos, elas têm 4 estômagos, um rumen, retículo, omaso e abomaso. Isso permite que elas aproveitem ao máximo os nutrientes de alimentos fibrosos como a grama, que seria impossível de digerir para outros animais. Esse processo de digestão é tão fascinante que os cientistas ainda estudam como o rumen consegue abrigar bilhões de micro-organismos que ajudam na quebra da celulose. É quase como se as vacas tivessem um pequeno ecossistema funcionando dentro delas. Impressionante, não é? E o comportamento social delas? Talvez você já tenha reparado em um grupo de vacas no pasto, mas o que provavelmente não sabe é que elas criam laços sociais profundos entre si. Estudos mostram que as vacas têm melhores amigas dentro do rebanho. Sim, isso mesmo. Quando separadas de suas companheiras preferidas, elas demonstram sinais claros de estresse, como inquietação e redução na produção de leite. Esse detalhe revela o quanto elas são animais emocionais e sociais, algo que nem sempre associamos a elas. Outro aspecto curioso é a comunicação das vacas. O famoso mu ou não é apenas um som aleatório. Cada vocalização tem um propósito.
Elas utilizam diferentes tipos de mugidos para expressar fome, ansiedade, conforto e até para chamar seus bezerros. Aliás, os bezerros também têm algo especial: ao nascer, eles conseguem reconhecer a mãe em meio a dezenas de outras vacas apenas pelo som e pelo cheiro. É uma conexão tão forte que lembra, de certa forma, o vínculo entre mães e filhos humanos. E por falar em bezerros, vamos explorar um pouco sobre a maternidade das vacas. Elas são mães incrivelmente dedicadas. Quando um bezerro nasce, a mãe lambe o filhote para limpá-lo e estabelecer um vínculo imediato. Esse comportamento também ajuda o bezerro a começar a respirar corretamente. Durante as primeiras semanas de vida, a mãe está sempre alerta, protegendo o filhote de possíveis ameaças. É uma demonstração clara de instinto maternal e cuidado. Mas a vaca também possui um impacto gigantesco na história e na economia mundial. Você sabia que, na Índia, as vacas são consideradas sagradas? Elas simbolizam a vida e a generosidade, sendo protegidas por leis em muitas regiões do país. Já em outras partes do mundo, como no Brasil, elas são uma das bases da economia agrícola. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina e leite do planeta, e isso se deve à enorme população de bovinos criados em nosso território. Só para você ter uma ideia, existem mais vacas no Brasil do que pessoas. E não podemos deixar de falar sobre o leite, um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. As vacas leiteiras modernas podem produzir cerca de 30 litros de leite por dia, mas isso só é possível graças a décadas de melhoramento genético e cuidado especializado. No entanto, é importante destacar que a produção de leite também levanta questões ambientais e éticas. O impacto da pecuária no desmatamento e na emissão de gases do efeito estufa é um assunto que precisa de atenção. Mas há avanços sendo feitos. Pesquisas estão buscando formas de reduzir a pegada de carbono da pecuária, e alguns agricultores já estão adotando práticas mais sustentáveis. Falando em sustentabilidade, as vacas também estão no centro de uma questão científica intrigante em como o metano produzido por elas afeta o planeta. Durante a digestão, as vacas liberam metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Para reduzir esse impacto, cientistas estão estudando maneiras de modificar a dieta das vacas, incluindo suplementos que reduzem a produção de metano. Já imaginou que a solução para uma questão ambiental tão grande pode estar no que as vacas comem? Agora, vamos voltar ao campo, onde as vacas vivem. Apesar de sua aparência calma e tranquila, as vacas são mais inteligentes do que muitos imaginam. Elas conseguem resolver problemas simples, lembrar de eventos passados e até aprender com a experiência. Em um experimento, vacas foram treinadas para pressionar botões e receberem comida como recompensa, demonstrando uma capacidade cognitiva que surpreendeu os cientistas. Essa inteligência prática é um exemplo de como elas estão mais conectadas ao ambiente do que aparentam. E que tal falarmos sobre a importância cultural das vacas? Elas aparecem em mitos, histórias e até religiões em várias partes do mundo. Em muitas culturas antigas, as vacas eram vistas como símbolos de fertilidade, força e abundância. Na mitologia nórdica, por exemplo, uma vaca chamada Alduma foi responsável por alimentar o gigante primordial Ymir com seu leite. Já na cultura egípcia, a deusa Hathor era representada como uma vaca, sendo associada ao amor e à maternidade. E além de tudo o que já mencionamos, a relação entre as vacas e os humanos vai muito além da utilidade prática. Há algo profundamente simbólico nessa conexão. Desde as pequenas fazendas até os grandes pastos industriais, a imagem das vacas pastando tranquilamente no campo evoca sentimentos de paz e harmonia. Elas são frequentemente associadas à simplicidade e à vida rural, nos lembrando de um tempo em que a relação com a natureza era mais próxima e menos apressada. Mas o que poucas pessoas sabem é que as vacas também têm preferências. Elas gostam de lugares calmos, com sombra e água fresca, e podem ser bastante exigentes em relação à qualidade do pasto. Quando vivem em boas condições, demonstram sinais claros de bem-estar, como deitar para ruminarem em paz. Essa rotina simples, mas cheia de significado, é um indicativo do equilíbrio que elas mantêm com o ambiente. Outro fato intrigante é que as vacas têm uma excelente memória. Elas conseguem reconhecer rostos humanos e lembrar de pessoas que as trataram bem ou mal. Em fazendas onde recebem carinho, elas tendem a ser mais dóceis e até seguem os cuidadores. Alguns fazendeiros relatam histórias emocionantes de vacas que demonstram gratidão, como se entendessem os gestos de bondade feitos a elas. Agora, vamos explorar um ponto curioso: as vacas têm hábitos peculiares que revelam muito sobre suas personalidades. Por exemplo, elas têm um relógio biológico bastante preciso.
Se você observar um grupo de vacas, perceberá que elas seguem horários quase exatos para comer, descansar e ruminar. Isso é ainda mais evidente em ambientes naturais, onde elas se ajustam ao nascer e pôr do sol. Essa rotina organizada é outro traço que torna esses animais tão interessantes. E quem imaginaria que as vacas também têm um lado divertido? Em fazendas onde tem mais liberdade para explorar, elas podem correr, brincar e até pular de alegria, algo que muitos acham improvável para um animal de seu porte. Esses momentos mostram que elas têm mais personalidade e vitalidade do que muitos acreditam, desafiando o estereótipo de que são apenas animais lentos e preguiçosos. Por fim, precisamos refletir sobre como podemos retribuir tudo o que as vacas nos oferecem. Garantir que elas vivam em condições dignas, livres de maus tratos e com respeito à sua natureza, é uma forma de valorizar esses incríveis animais. Afinal, cada vaca tem sua própria história, suas particularidades e um papel único no equilíbrio do mundo. E se você acha que já sabe tudo sobre as vacas, lembre-se, elas ainda têm muito a nos ensinar, desde a importância dos laços sociais até a forma como interagem com o ambiente. Então, da próxima vez que você passar por um campo e avistar uma vaca, talvez seja o momento perfeito para refletir sobre o impacto desses animais na sua vida e no planeta. Elas são, sem dúvida, um presente da natureza que merece ser celebrado e protegido. Para encerrar, não podemos ignorar a relação única entre humanos e vacas. Esses animais têm sido nossos companheiros há milhares de anos, desempenhando papéis essenciais em nossa sobrevivência e desenvolvimento.